Vamos então prosseguir aqui com o assunto, naquilo que nós iniciamos na sexta-feira, que já é referente ao capítulo 22 do livro do Halliday. Eu acredito que essa aula e a próxima já vai encerrar esse capítulo. Aí eu vou passar uma lista de exercícios e a gente vai seguir com a disciplina, tá? E aí eu vou dar um período para vocês fazerem. Então é isso, só ver aqui se tá ok minha gravação. Bom, então vamos à noção de campo elétrico. Só ligar aqui. Bom, como eu iniciei na semana passada, campo elétrico ele é uma maneira de mapear no espaço o efeito provocado por um corpo carregado, né? O que significa isso? Quer dizer que em qualquer lugar onde tiver aqui um corpo carregado que tem uma carga Q maiúscula, ele vai gerar um efeito que, se tiver partículas aqui, elas vão sentir esse efeito. E o nome desse efeito é força eletrostática, né? Então aqui vai ter uma força F1 nesse ponto, uma força F2 aqui nesse ponto, e a direção da força vai depender se vamos supor que essa aqui seja positiva, a carga Q grande. Vamos supor então que a carga Q maiúsculo é positiva. E aí a gente vai ter cargas menores aqui, Q1, Q2, espalhadas pelo espaço. Então o campo elétrico e o sinal dessas forças vai depender da carga. Então ela vai ser uma força para fora aqui, uma força repulsiva. Se essa carga Q1 tiver o mesmo sinal da carga grande Q, e vai ser uma força atrativa se tiver um sinal oposto. Então isso tudo é muito confuso, porque entra no cálculo aqui esse monte de cargas, tá? Então o mais interessante pra gente é fazer isso de outra forma. É ter aqui a fonte, isso daqui a gente chama de fonte do campo elétrico. Geralmente a gente considera que essa fonte tem uma carga muito maior do que essas cargas menores, certo? Então o que a gente vai fazer é o seguinte: vamos fazer um mapeamento aqui no espaço, obtendo uma grandeza chamada campo elétrico, onde em cada ponto do espaço a gente vai associar um vetor chamado vetor campo elétrico, e nesse ponto, em cada ponto vai ter um valor, né? Que, como eu supus essa carga positiva, vamos já ver por que esse campo aponta para fora da carga. Então aqui a essa distância ele vai ser maior e ele vai cair com o quadrado da distância. Então aqui nesse outro ponto vai ser menor, aqui nesse outro ponto também vai ser menor, e lá longe vai ser bem pequeno. Então eu estou descrevendo aqui alguns vetores campo elétrico, mas é necessário que vocês imaginem, porque pelo fato disso ser infinito, a gente só pode usar a imaginação, né? Que em todos os pontos do espaço, em cada ponto do espaço, eu vou poder calcular esse vetor e ele vai dar um certo vetor campo elétrico aqui, tá? Então é isso. E como é que eu faço esse mapeamento? Eu imagino que aqui tenha uma carga Q0
E aí vai ser gerada uma força. Aliás, eu já fiz isso aqui do lado, né? Tem uma carga Q1 aqui, que vai ser gerada uma força. E aí quando eu divido qualquer uma dessas forças pela sua carga, eu vou obter uma grandeza que não vai depender nem da força nem da carga, que é o campo elétrico. Então, o campo elétrico é como se fosse uma medida do efeito dessa carga fonte Qzão no espaço, que me diz qual vai ser o efeito dela em cada ponto do espaço. Então, vamos aos poucos aqui. Vamos pensar primeiro numa carga pontual, tá? Bom, e a definição de campo elétrico, então, é feita a partir dessas cargas teste. Então, vamos supor que bem aqui tem uma carga pontual Qzão. É bom ter em mente que carga pontual é uma idealização teórica. Não existe uma carga concentrada num ponto. Isso é uma idealização para facilitar nosso raciocínio. E então vai acontecer o seguinte: essa carga pontual, como é que a gente calcula o campo elétrico dela? Bom, primeiro vamos imaginar que aqui está uma distância R, e bem aqui vai ter uma carga Q0, Qzinho, vamos chamar assim, que vai ser nossa carga teste. Por que carga teste? Porque aqui, se ela for positiva, vamos supor Qzão positivo aqui, ela vai sofrer uma ação de uma força, que vai ser uma força elétrica, dada pela lei de Coulomb, que, como nós vimos, vai ser 1 sobre 4π ε0 vezes o produto das cargas, nesse caso Qzão e Qzinho, sobre o quadrado da distância, vezes esse versor aqui dessa direção. Não vamos pensar no vetor agora, tá? Então, quando eu pegar e dividir essa força pela carga teste, vai cortar aqui esse Qzinho, tá? Vai cortar o Qzinho e vai ficar assim: 1 sobre 4π ε0 vezes Qzão sobre R ao quadrado R chapéu. Então, com isso, nós obtivemos uma grandeza, veja, que não depende dessa carga. Por quê? Porque se a força é proporcional à carga, então aqui a gente vai obter o chamado campo elétrico. Esse é o campo elétrico da carga pontual, tá? Então, o campo elétrico da carga pontual, vou escrever aqui em destaque, é 1 sobre 4π ε0 Q maiúsculo sobre R2 R chapéu. Esse daqui é o resultado. E nós obtivemos ele a partir da lei de Coulomb. Ele é uma consequência da lei de Coulomb. Então nós vamos fazer isso para descobrir o campo elétrico gerado por qualquer coisa que a gente possa calcular. O procedimento vai ser esse. O procedimento para a gente aprender a fazer isso vai ser o seguinte: primeiro, uma única carga pontual, depois duas cargas pontuais, depois N cargas pontuais e depois uma distribuição contínua de carga. E aí no Halliday isso está tudo no capítulo 22. Tudo isso é o capítulo só. Então, vamos tentar entender agora como a gente interpreta essa expressão aqui, que dá o campo eletrostático. Esse é o campo eletrostático. Por que eletrostático? Já vou dizer. Gerado pela carga pontual Q. Gerado pela carga pontual
Qzão. Ele é eletrostático porque tudo que nós estamos estudando até o momento se refere a situações estáticas. Isso acontece porque nós vamos ver na segunda parte da disciplina que se essa carga ela estivesse se movendo aqui com uma certa velocidade, então esse campo elétrico ele iria variar no tempo. Esse campo elétrico gerado aqui, ele dependeria do tempo. E isso faria com que um campo magnético fosse gerado aqui, né? O nome disso é indução. Então, aqui, nós não vamos considerar essa situação, certo? Então aqui o E não vai depender do tempo. Aqui, esse E é um E que depende do vetor posição. O vetor posição é esse vetor aqui, que bem aqui tem uma origem de eixos, um sistema XYZ, e o vetor posição vai ser esse vetor que localiza essa carga Q, tá? Bem aqui, localizando aqui a carga Q, tem o vetor posição, e o campo elétrico vai ser um campo E de R. Só vai depender da posição. Esse é o campo eletrostático, tá? É esse E que só depende de R. Então vamos devagar, tá? Temos essa expressão aqui, E igual a 1 sobre 4πε0 vezes a carga sobre o quadrado do raio vezes o R chapéu. E isso é um vetor. Então vamos primeiro aqui para uma carga pontual positiva, tá? Uma carga mais Q. Aqui está desenhado vários valores desse campo elétrico. Então, como nós acabamos de ver, esse vetor é dado pelo seguinte: 1 sobre 4πε0 constante, vezes essa carga mais Q, dividido pelo raio ao quadrado. O que é esse raio? É a distância aqui da localização da carga, que é essa bola, é a distância daqui até o ponto onde eu vou calcular. E que ponto é esse? Vamos supor que eu calcule bem aqui, né? Estão conseguindo ver uma bolinha vermelha aí na beira do círculo? Bom, a carga pontual ela está aqui no centro. Então, bem aqui a essa distância, o campo vai ter uma certa intensidade. Então, como esse campo ele é proporcional a 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre R ao quadrado, ele vai decair à medida que essa distância aqui, R, aumenta. Esse é o raio, é a distância lá do centro onde está a carga até o ponto onde eu vou calcular aqui o campo. Esse é o raio R. Então, se eu calcular o campo agora bem aqui embaixo, ele vai ser menor, justamente porque o R aqui vai ser menor do que era antes aqui no primeiro exemplo. Aqui tem um R e aqui embaixo vai ter um outro R maior que ele. Então, como o R cresceu, o campo vai ser proporcional a 1 sobre R. Aqui o campo ele é proporcional a 1 sobre R. R chapéu, que é para dar a direção. Tá? Então essa é a primeira observação. A segunda é que é proporcional também à carga. Então, se a carga tem um sinal positivo, que é o nosso exemplo, essa carga é positiva. A carga que está lá é mais que positiva. Então, o campo elétrico vai ter a mesma direção do R chapéu que eu esqueci de escrever bem aqui. Esse campo vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do R, porque a carga é positiva. Como assim? Ó, o R chapéu nada mais é do que o vetor que aponta
aqui para fora da carga. Nós consideramos a carga como sendo a origem aqui do eixo, e o R chapéu ele é um vetor unitário aqui que aponta para fora da carga em todas as direções. O R chapéu vai ser aqui, e a expressão dele em coordenadas cartesianas vai depender, é claro, do ponto onde eu estou calculando ele, tá? Mas a ideia é a mesma. Aqui eu vou ter um R chapéu, aqui vou ter um R chapéu. Então, se a carga é positiva, o campo elétrico vai ter a mesma direção e o mesmo sentido de E. Então, por exemplo, bem aqui, onde tem esse R, o campo elétrico não só vai estar em cima do R, como vai ter também o mesmo sentido dele. Então, bem aqui vai estar, se eu conseguir, aqui onde está o R chapéu vai ter o vetor campo elétrico bem aqui, no mesmo sentido. Então, resumindo, para uma carga positiva, o campo aponta para fora, certo? Bom, então eu já expliquei para vocês por que as setas vão diminuindo com a distância. Elas vão diminuindo porque o E é proporcional aqui a 1 sobre R2. Por causa disso aqui, as setas do campo diminuem com a distância. Depois, aqui, pelo fato da carga ser positiva, o campo elétrico aponta para fora. Então, resumindo o que eu falei nesse slide aqui, aponta para fora de quê? Da carga mais Q. Resumindo o que eu falei nesse slide, são essas duas coisas. Primeiro, aqui, as setas do campo diminuem com a distância, porque a intensidade do campo varia com o quadrado da distância. Então, se a distância aumenta, o campo diminui. E ele aponta para fora da carga, porque ele vai ser proporcional à carga devido a essa expressão, que é o campo elétrico de uma carga pontual. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa do que eu falei até agora? Alguma questão até agora? Tá bom. Agora, se a carga for negativa, veja que a situação é parecida, mas o sentido das setas muda. Isso vai acontecer pelo seguinte: a fórmula continua sendo a mesma, que é E igual a 1 sobre 4π epsilon 0 vezes a carga sobre R ao quadrado, R chapéu. Só fazer uma coisa rapidinho aqui. Esse menos Q está atrapalhando tudo. A carga é negativa. Não precisa de menos Q na frente. Tá. Bom, então aí no centro vai ter uma certa carga, só que ela é agora negativa. Então bem aqui no meio vai ter uma carga Q, e essa carga Q vai ser negativa. Então o que vai acontecer? O campo continua proporcional à carga e continua inversamente proporcional a R2. Então bem aqui nesse ponto, onde o raio vai ter um certo valor, vamos dizer que fosse aqui 1 metro, tá? Então o campo vai ter essa intensidade aqui, esse tamanho. Bem aqui ele vai ter a menor, porque bem aqui a distância vai ser, digamos, 2 metros. Então, à medida que o R aumenta, a distância em relação à carga aumenta, o seu valor do campo diminui, tá?
E então vamos anotar isso aqui. Então, primeiro, como o campo continua sendo proporcional a 1 sobre R2 R chapéu, o campo ainda diminui com R ao quadrado, certo? Então, o módulo E, nós vamos chamar simplesmente de E, o módulo do campo E, cai com 1 sobre R ao quadrado. Mas agora vai ter uma diferença, e essa diferença é devida ao sinal da carga, tá? Porque agora a carga é negativa, Q é negativa, tá? Não precisa escrever menos Q pode ser menos 10 coulomb, por exemplo, certo? Como a carga agora é negativa, veja que o campo elétrico ele vai ser proporcional a uma certa constante positiva. O campo vetor vai ser proporcional a menos R chapéu, tá? Vezes aqui uma função escalar de R, que vai ser esse pedaço todo aqui, com o sinal trocado. Então, o campo vai ser proporcional a menos R, porque a carga é negativa, então ele vai ter o sinal oposto do R chapéu. Então, bem aqui, se eu tiver um R chapéu bem aqui, se tiver um R chapéu aqui, que é o versor das coordenadas, poderia ser cilíndrica ou esférica, por exemplo, esse versor, o campo elétrico vai apontar no sentido oposto dele. É isso que eu estou dizendo aqui do lado, tá? O campo elétrico agora, para uma carga negativa, e somente nesse caso, o campo elétrico vai apontar no sentido oposto do R. Então agora o campo vai estar assim. É por isso que para uma carga negativa, as linhas de campo apontam em direção a Q. Então essa é a conclusão que nós temos que chegar aqui. Como essa carga é negativa, o campo E aponta no sentido da carga. Tá? Então, resumindo essas duas ideias, a gente representa o campo assim como estão esses dois desenhos. Quando for uma carga positiva, o campo aponta para fora e as setas elas vão diminuindo com a distância. E quando a carga pontual, que é o que nós estamos estudando até o momento, quando essa carga pontual é negativa, o campo elétrico aponta na direção da carga. Por quê? Porque ele vai ter o sentido oposto do versor R chapéu, que é o versor que aponta para fora. Então, alguém quer fazer alguma pergunta em relação a esses dois primeiros casos que eu falei aqui? Não ficou nenhuma dúvida? Então vamos falar do princípio da superposição. O princípio da superposição é o que nos diz como é que eu somo dois campos elétricos. E pode parecer óbvio ele, mas ele não é. Então a situação é o seguinte, aqui tem uma certa carga Q1 que vai gerar um campo aqui que eu vou chamar de E1. Eu desenhei para fora, mas não necessariamente isso quer dizer que Q1 é positivo. E vai ter aqui uma outra carga Q2 que vai gerar também um outro campo que eu vou chamar de E2. Aí a questão que eu vou fazer agora é a seguinte: tem uma carga bem aqui, uma carga teste bem aqui, uma Qzinho. Qual é a intensidade do campo elétrico total sobre essa carga? Essa é a pergunta.
Então, isso aqui é matematicamente muito simples. Matematicamente, esse campo elétrico total vai ser a soma vetorial dos dois campos elétricos. Então, aqui em cima, o campo elétrico total vai ser o campo elétrico 1 mais o 2. Tá? Matematicamente, muito simples aqui. O que é preciso perceber é que essa simplicidade matemática de dizer que o campo resultante é a soma dos campos tem uma física profunda por trás, que é a seguinte: os campos elétricos respeitam um princípio chamado princípio da superposição. Esse princípio diz o seguinte: a soma dos efeitos é igual ao efeito da soma. Tá? Vou repetir. A soma dos efeitos é igual ao efeito da soma. Então, pensa um pouco sobre isso para você perceber que isso não é tão simples quanto parece. Tá? Então, bem aqui vai estar atuando, se eu conseguir desenhar, bem aqui vai estar atuando o campo E1, tá? E aqui o campo E2. Calculado nesse ponto. Então, o que o princípio da superposição diz é que os campos vetoriais, os campos elétricos, de fato podem ser descritos por vetores, no sentido de que o efeito deles vai respeitar a soma de vetores através da regra do paralelogramo, que eu mencionei na segunda ou na terceira aula. Então esse aqui vai ser o vetor soma. E o que o princípio da superposição, que é um princípio físico, diz é: essa soma aqui, E1 mais E2, essa soma vetorial, vai ser o próprio campo elétrico resultante. Por que isso é um princípio físico? Porque pode ser que na natureza, se nós fôssemos observar a soma de dois campos elétricos, pode ser que nós percebêssemos que a soma deles não é igual à soma vetorial. Poderia dar outra coisa. Poderia ter uma atenuação, por exemplo, ou um efeito maior. E aí talvez você pense: ué, mas de que adianta isso? Adianta porque vocês não têm física 4, mas os fenômenos dela continuam existindo. Então, por exemplo, quando a luz passa por uma fenda, que é o que acontece, por exemplo, no nosso olho, que é uma fenda circular, um buraco circular por onde passa a luz, o que acontece nas câmeras, etc. Acontece um fenômeno chamado difração. E nesse fenômeno acontece uma superposição aqui de campos elétricos. E olha que interessante, a intensidade da luz, a gente imagina o seguinte, ó. Aqui está chegando luz por esse buraco, né? Se a luz está chegando por aqui, a gente imagina que a intensidade da luz vai ser uma gaussiana. Vai estar mais claro aqui no meio e mais escuro para fora. Mas ao verificar experimentalmente, a gente percebe que na verdade a intensidade da luz ela é assim. Quando a gente olha a luz através de um buraco, na verdade ela forma assim. A luz passa aqui por esse buraco e aí no centro vai ter um centro luminoso, aqui vai ter outro centro luminoso, aqui também, e o resto vai ser escuro. E depois outro e assim sucessivamente. Por quê? Porque a intensidade da luz, diferente do campo elétrico, não respeita o princípio da superposição. Tá? Então é preciso ter uma atenção para isso daqui, de que sim, matematicamente é fácil, é só somar os vetores. Já vimos como somar vetores. Porém, fisicamente, o que está dizendo aí é: verificamos experimentalmente que representar o campo elétrico por um vetor é uma boa ideia, porque a combinação de dois deles dá uma soma de vetores.
Por outro lado, a verificação experimental da intensidade da luz diz o contrário. A intensidade da luz não pode ser somada como vetores, porque ela não respeita o princípio da superposição, tá? Então eu queria usar esse exemplo para falar sobre isso. Duas cargas. Então vamos ver o seguinte: como é que fica o campo elétrico gerado por duas cargas de sinais opostos? Então vamos supor primeiro aqui um caso em que a gente tem uma reta. Bem aqui tem uma carga Q1 que vai valer 6 coulombs. Aqui na mesma reta uma outra carga Q2 que vai valer, digamos, menos 3 coulombs. E aí a pergunta é: qual vai ser o valor do campo elétrico bem aqui nesse ponto P? Qual vai ser o campo elétrico E calculado nesse ponto P? Eu uso o princípio da superposição. Então eu calculo primeiro o campo E1 gerado pela carga Q1, que vai ser 1 sobre 4πε0 vezes, vamos dizer que essa distância aqui seja 1 metro e essa aqui também, tá? 1 metro aqui e aqui em cima também. Então o campo elétrico vai ser 1 sobre 4πε0 vezes a carga Q1 dividido pelo raio 1 ao quadrado R chapéu. Nesse caso o R chapéu vai ser esse aqui, vamos chamar ele de I. Vamos supor que isso é o eixo X, tá? Então o R chapéu vai ser o próprio I chapéu, certo? Aqui estamos no eixo X. Então isso vai ser 1 sobre 4πε0 vezes a carga Q1 é 6 coulombs. Quanto vale R1? O que vocês acham? R1 é a distância entre a carga que gera o campo e o ponto onde eu calculo. Nesse caso seria 2 metros, né? Isso, exatamente, 2 metros. Então, por quê? Porque é a distância entre a carga Q1 que está gerando o campo e o ponto P aqui do lado direito, onde eu estou medindo. Então fica 2 ao quadrado e o R chapéu é o próprio I. Então isso dá, aqui corta, fica 3, aqui fica 2, fica 4 vezes 2, 8, 3 em cima. Então 3 sobre 8πε0 I chapéu em unidades do SI. Vamos só botar assim SI. Então esse vai ser o campo E1 calculado no ponto P. Certo? Agora, para saber o campo resultante, nós calculamos agora o campo E2, que é o campo gerado pela carga Q2, calculado no ponto P também. Então isso vai ser 1 sobre 4πε0 vezes a carga Q2, que vale menos 3 coulombs, dividido pela distância ao quadrado. Novamente, a distância é a distância entre quem está gerando o campo e quem mede. Então nesse caso vai ser essa distância daqui, da carga Q2 até o ponto P, que vai ser 1 metro. Porque agora eu estou estudando o campo gerado pela carga Q2. Então vai ser 1 ao quadrado. E quem vai ser o R chapéu aqui? Continua sendo o I chapéu, porque as três estão na mesma linha. Então isso vai dar menos 3 sobre 4πε0 I chapéu. E aí, isso daqui poderia ser uma questão da lista, dizendo assim: escreva o campo elétrico resultante calculado no ponto P, seria dada essa figura, e diga se o campo aponta para a direita ou para a esquerda.
gente consegue fazer isso. Aqui unidades SI também, não precisa ficar escrevendo isso toda hora, tá subentendido. Então o campo resultante E vai ser igual, pelo princípio da superposição, vai ser igual a E1 mais E2, que vai ser igual a 3 sobre 8π, então fica ali 3 meios menos 3 em cima, que vai dar aqui 6, vai dar menos 3 menos 6 menos 3 meios, então vai dar menos 3 sobre 8π epsilon 0 e chapéu. Esse vai ser o campo elétrico resultante. Pessoal, vocês conseguiram acompanhar esse exemplo? Tá muito fácil ou tá muito difícil? Alguma coisa? Diga. Nessa questão aqui não, porque eu não estou levando isso em consideração. No caso, se for um dipolo, vai estar escrito, né? E aqui poderia interpretar como um dipolo elétrico, sim, mas aí eu acho que a carga não seria 6 menos 3, seria... Acho que no dipolo a gente considera que as duas cargas têm o mesmo valor, mas sinais opostos, né? Vou falar no final. Mas é muito parecido com aquela situação, com certeza. Com essa diferença aqui, é claro. Mas aí se eu botasse esse desenho numa questão, eu esperaria que vocês fizessem assim mesmo, porque é só para calcular essa soma de campos, no caso. Beleza. Mais alguma questão? Tá bom. Então, uma situação dessa que tem duas cargas opostas sobrepondo o campo, a gente desenha aqui as linhas de campo, que vai ser o resultado disso, tá? Então lá a gente fez um exemplo bem simples, assim, só calculando num ponto sobre a mesma reta. Mas vamos pensar um pouco sobre isso. Aqui uma carga positiva, ela vai ter, vamos supor aqui uma carga positiva, ela vai gerar um campo que sai dela, então a gente desenha um campo assim, né? E a carga negativa, ela vai ter um campo que entra nela. A gente diz assim que entra. É claro que ele não entra porque ele não é um objeto material entrando em outro, mas o sentido dele é no sentido de entrar. Então o que vai acontecer, por exemplo, aqui num ponto qualquer? Vou marcar aqui esse ponto, bem aqui. O que vai acontecer aqui nesse ponto P? Nesse outro ponto aqui no meio, nesse outro aqui, o que vai acontecer? Olha só. Então bem aqui vai ter um campo que vem gerado pela carga positiva, vou chamar de um E+, que aponta nessa direção. Mas vai ter também aqui, então vou marcar primeiro esse. Bem aqui vai ter um outro E+, e aqui vai ter um outro. Aliás, aqui a essa distância eles já são menores, né? E aqui vai ter um outro E+, também. Tá? Vamos marcar nesses três pontos agora o efeito
da carga negativa. Então, bem aqui vai ter um campo E-, que aponta na direção da carga negativa, entrando nela. Então, vai ter um E- aqui. Bem aqui, eu deveria desenhar em cima, mas eu vou desenhar paralelo aqui do lado. Um E- também, atuando nesse mesmo ponto, devido à carga negativa. E aqui vai ter um outro E-, devido a essa carga negativa. Então, nessas três situações, a gente pode calcular o campo elétrico resultante, que eu vou escrever de amarelo aqui, como essa soma vetorial. Então, aqui na esquerda, eu vou fazer uma somazinha vetorial, aqui, vou obter esse campo. Bem aqui, vou fazer uma soma, vou obter esse outro campo. E bem aqui também, vou obter esse outro campo elétrico. Então, veja que aqui nesse plano onde estão esses pontos, que vai lembrar que isso é tudo tridimensional, né? Essa linha do meio, na verdade, é um plano. Nesse plano, os vetores apontam todos para baixo. Então, se a gente fizer esse mapeamento em todo o espaço, reunindo aqui todos esses pontos, no final a gente vai descobrir que o campo bem aqui, onde eu tirei essa imagem do livro, o campo bem aqui vai apontar para cá. O campo aqui aponta para cá. O campo nesse ponto aqui aponta nessa direção. Porque eu vou estar sempre tendo que fazer uma superposição de uma contribuição que vem da carga positiva e outra que vem da carga negativa. Só que a da carga positiva aponta para fora dela e a da negativa aponta para dentro de si. Então é como se o campo estivesse saindo aqui da carga positiva e entrando aqui na negativa, certo? E aí no final, quando a gente faz um monte desses mapeamentos, a gente chega nessa conclusão aqui. Nós chegamos aqui nessa conclusão de que o campo vai se comportar mais ou menos seguindo essas linhas. Então não é que o campo são linhas, tá? As linhas representam a direção e o sentido do campo. Se eu quiser saber o campo num ponto, eu pego um ponto aqui e vejo a tangente dele, seguindo o fluxo, tá? Tem que seguir o fluxo. Então aqui embaixo, as linhas apontam para cima. Estão vendo aqui a parte de baixo? Então, se eu quiser saber o campo bem aqui, eu marco o ponto onde eu quero calcular e eu aponto ele no sentido para onde o fluxo das linhas está apontando, nesse caso aqui para cima. E aí eu vou ter o campo elétrico. Bem aqui, a mesma coisa. Faço uma tangente apontando na direção das linhas. Então, isso daqui é o que vai acontecer quando tiverem sinais opostos. Vamos ver, por exemplo, bem aqui, nesse outro ponto distante, para a gente não ficar só com esses aí do meio. Então, bem aqui vai ter um vetorzinho campo elétrico E-, que vai ser causado pela carga negativa. E bem aqui apontando aqui, perdão, me perdi aqui nas cores, troquei de cor, né? Tudo bem. Então aqui, ó, vou traçar uma linha aqui imaginária que vai da carga positiva até ele, e aqui veja que como ele está mais perto da negativa do que da positiva, o vetorzinho do campo elétrico E+ já vai ser menor. Então aqui vai ter uma superposição que vai, pela lei do paralelogramo, vai dar isso aqui. Então que situação é essa? É a situação que está fora do quadro aqui já, que está bem aqui assim, ó, na verdade. Bem aqui, ó. A gente está nessa situação bem aqui, fora do... bem aqui, assim. O problema é que isso daí é uma linha que está bem para cá, mas só que já fora do quadro. Então eu vou desenhar ela aqui. Tá? Ficou feio, mas a ideia é essa.
porque ela já está abaixo da carga negativa aqui, e aí ela vai apontar assim, certo? Então eu poderia pegar qualquer ponto e fazer a mesma coisa. E aí no final eu vou terminar com essas linhas que tem essa figura no livro. Essas linhas, elas são chamadas linhas de campo, tá? É importante esse nome. Elas são as linhas de campo e elas são uma maneira de completar esse mapeamento do campo elétrico. E aí eu já falei mais ou menos como interpretá-las, mas é o seguinte: as linhas elas sempre saem da carga negativa. Expliquei porque quando falei de carga pontual, e verificamos que aqui na combinação disso tudo essa regra se mantém. E as linhas sempre chegam na carga negativa. E como é que eu sei a direção das setas? Fazendo a sobreposição de cada ponto. Então aqui verifiquei no meio que elas sempre vão apontar para baixo, e assim eu vou construindo, tá? Só para vocês verem com clareza que eu já risquei muito. Então aqui tá? Vai ser mais ou menos essa a figura final que nós vamos ter, certo? Então, resumindo, as linhas de campo saem sempre da carga positiva, saem da carga positiva para a negativa, em direção à negativa, e aqui isso continua também. Poderia desenhar aqui fora, não vou me arriscar a desenhar muito que vai ficar muito feio, mas é mais ou menos isso aqui, tá? E elas sempre chegam na carga negativa. Então se eu nem tivesse dito quem é positivo e negativo, se eu tivesse feito um desenho assim, igual esse, aqui tem uma carga, aqui tem outra, e desenhasse o campo fazendo isso aqui, vocês já tem que saber de cara duas coisas, certo? O ponto de onde saem as linhas é uma carga positiva e onde chega é uma carga negativa. Então isso é uma inferência que eu posso fazer simplesmente devido a essa estrutura que eu estou falando para vocês, certo? Então bem aqui eu já sei que é uma carga positiva e aqui negativa. Não precisa escrever. Por quê? Porque aqui está saindo as linhas e ali está chegando. Acho que já foi bastante sobre isso, né? Bom, aí aqui eu queria botar um exemplo usando um pouco mais de vetores, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui já vai ser no plano. Bem aqui, vamos dizer aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, tá? Aí aqui vai formar um ângulo de 45 graus. Então vamos dizer que bem aqui tem uma carga Q1 e aqui uma carga Q2, tá? Aí eu quero saber o seguinte: quanto vale o campo bem aqui, onde aqui vai formar 45 também. Então aqui vai estar o Q1, aqui o Q2 e aqui o ponto P. Sendo que essa distância aqui é 1 metro também, para facilitar. E aqui 1 metro também. Então como é que eu faço isso? Eu escrevo. Tem que fazer usando o que a gente aprendeu aqui. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que saber quanto vale o E1 pela lei que vem da lei de Coulomb, que é o campo elétrico de uma carga pontual, tá? Que vai ser 1 sobre 4πε0
vezes Q1 sobre R1 ao quadrado R1 chapéu. E o E2 vai ser a mesma coisa, mas vamos calcular primeiro o E1. Só um segundo. Tá, fui só beber água. Bom, então aqui, como é que eu vou saber isso? A carga Q1 eu tenho que dar no problema, esqueci de falar, vamos supor que ela seja 5 coulombs e a carga Q2 seja 10 coulombs. Vamos supor isso, tá? E aí veja que o problema aqui é meio sacana com a gente, porque ele não disse que a altura é essa aqui. Mas como esse ângulo aqui é 45 graus, esse triângulo vai ser isósceles, significa que aqui vai ser 45 graus também, e se aqui é 1, aqui vai ser 1 também. E aí eu vou conseguir localizar bem a carga Q2. Certo? Então, vamos lá. Então o E1 vai ser 1 sobre 4πε0 vezes carga Q1, que é 5, dividido pelo R1. Quanto vai ser o R1 nesse caso? Vai ser a distância entre ela e o ponto, que vai dar 2 metros, certo? Então é 5 sobre 2 ao quadrado R1 chapéu, onde esse R1 chapéu vai ser esse vetor bem aqui. Ora, mas que vetor é esse? Que versor é esse? É o próprio I chapéu, porque isso daqui é o eixo X, né? Então isso vai ser nada mais, nada menos do que simplesmente 5 sobre 4 vezes 4, 16 π epsilon 0 I chapéu, certo? Então já tenho o primeiro campo elétrico E1 aqui. Agora, para calcular o campo elétrico E2, vai ter uma dificuldade a mais, que nós vamos precisar trabalhar um pouco os vetores. Por quê? Porque bem aqui vai ter um vetor R2 chapéu, que vai ser o versor dessa direção. E como é que nós encontramos o versor dessa direção? Uma sugestão? Bom, para isso eu tenho que representar ele. Vou adiantar logo o resultado para vocês. Eu acho que vai dar isso aqui: 1 sobre raiz de 2i menos 1 sobre raiz de 2j, tá? E aí depois eu explico como chegar nesse valor, porque senão a gente vai demorar demais nesse problema. Então depois eu explico como chegar aqui. Mas basicamente ele vai ser isso. Então ele vai ser 1 sobre raiz de 2 vezes i menos j, certo? Deixa eu só botar aqui mais espaço. Então vamos ao cálculo desse E2, tá? Então o E2 vai ser 1 sobre 4πε0 vezes a carga Q2 dividido pela distância R2 ao quadrado R2 chapéu. É a mesma fórmula.
E agora vamos ao cálculo desse R2. Como é que eu faço isso? Bom, o R2 é a distância entre a carga Q2 e o campo elétrico E. Então aqui, no caso, eles estão assim. Tá aqui o eixo. É assim o desenho lá, né? Aqui é 1 metro, aqui também. Então eu quero saber a distância aqui entre o Q2 e o ponto P. Como aqui é 1 metro e aqui também, basta usar o teorema de Pitágoras, né? Então aqui vai dar a raiz de 2 metros. E o R chapéu também já tenho, então aí eu consigo fazer. Mas eu vou fazer devagar aqui. Lembrando, o campo E2 vai ser 1 sobre 4πε0 vezes a carga Q2 sobre R2 ao quadrado, R2 chapéu. Onde nós vimos aqui que o R2 vai ser raiz de 2 e o R2 chapéu vai ser 1 sobre raiz de 2i menos j. E aí é só substituir. Fazendo isso, o E2 fica 1 sobre 4πε0 vezes a carga Q2, que eu esqueci quanto é, que é 10 coulombs, dividido por R2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. E aqui o R chapéu, R2 chapéu, que vai ser 1 sobre raiz de 2 i menos j, tá? Então vai ficar 1 sobre 4πε0, aliás, 5, né? Sobre 4πε0 raiz de 2 vezes i menos j. Então esse vai ser o E2. Finalmente a gente pode então reunir isso para encontrar o campo total, que vai ser a soma vetorial de E1 com E2. Então vai ser aqui o E1, que é 5 sobre 16πε0i, 5 sobre 16πε0i, mais o E2, que vai ser 5 sobre 4πε0 raiz de 2 i menos j. Aí aqui precisa fazer umas continhas, né? Mas vamos fazer o seguinte, fica aqui 5 sobre 4πε0 vezes 1 sobre raiz de 2 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre 4 e chapéu, tá? Me corrijam se estiver errado, menos 5 sobre 4πε0 raiz de 2 j chapéu. Esse é o campo final, tá? Deu para acompanhar aqui, pessoal? Vocês querem que eu repita alguma coisa? Ficou alguma coisa obscura? Ou deu para entender? Aproveitem que vocês estão aí para esclarecer logo. Ou não, foi tranquilo? Tá bom. Qualquer coisa eu tô aqui. Então, vou explicar agora como foi que eu cheguei nesse R2 chapéu. Tá, é o seguinte. Nós estávamos com essa situação aqui. Tá aqui a carga Q2. E tá aqui o ponto P onde eu vou calcular. Então esse campo elétrico ele vai estar nessa direção aqui, sempre apontando para fora da carga que gerou o campo, que no caso é Q2.
E aí eu sei que bem aqui é 1, aqui é 1, aqui é 45 graus. Então o que eu vou fazer é escrever o ponto P como sendo um vetor, que eu vou chamar de V. E qual vai ser as coordenadas dele? Vão ser 2i chapéu e 0j, né? Porque ele está bem aqui no eixo X, no ponto 2, e no eixo Y ele está no 0 aqui, tá? E vou representar a carga Q2, não vou dizer que é igual, vou representar aqui por um vetor U, que vai dar a posição dela. Então essa posição dela vai ser 1 no eixo X e 1 no eixo Y. Então vai ser 1i mais 1j. Tá? E aí, esse vetor, sem ser normalizado, esse vetor, antes de ser normalizado, ele vai dar um outro vetor que eu vou chamar de W aqui. W grande. Aliás, vai dar um vetor que eu vou chamar de Rzão. Melhor assim. Que Rzão vai ser a diferença entre P e Q2, ou seja, V menos U. Aí, como é uma diferença vetorial, vai ficar então V, que é 2i, menos U, que é i mais j. Então fica 2i menos i menos j, que vai dar i menos j. Certo? Então esse vai ser o Rzão. Agora, esse vetor Rzão é essa diferença de posição entre o ponto P e a carga Q2. Para obter o versor dessa direção, que é o R2, essa aqui foi a primeira parte. Então vamos aqui à segunda parte. Nessa segunda parte, eu vou obter o versor dessa direção, que é o R2. Como é que eu encontro o versor? Já falei sobre isso na aula anterior, né? Vai ser igual ao vetor R dividido pelo seu módulo. Então eu tenho que primeiro calcular o módulo desse vetor aqui. Então vamos a esse cálculo. O módulo desse vetor vai ser a raiz quadrada da componente i, que é 1, ao quadrado, mais a componente j, que é menos 1 ao quadrado. Então com isso fica raiz de 2, né, pessoal? Esse vai ser o módulo de R. De posse desse módulo de R, eu posso fazer essa normalização aqui para obter o R2 chapéu, que vai estar bem aqui assim, o vetorzinho R2 chapéu, que dá essa direção. Então ele vai ser o R, que é I menos J, dividido pelo módulo, que é raiz de 2. E aí vai dar exatamente o que eu falei lá, 1 sobre raiz de 2i, ou a gente pode escrever assim também para facilitar, i sobre raiz de 2 menos j sobre raiz de 2, tá? Pessoal, vocês entenderam esse procedimento aqui? Querem que eu repita alguma coisa? Entenderam? Tá. Tá bom. Então, que bom, porque eu estava preocupado de ter que falar isso daqui, porque esses vetores eles não são difíceis, mas às vezes eles nos confundem, né? E agora, se fossem duas cargas com o mesmo sinal? Eu já até dei um exemplo lá, né, de cálculo de carga com o mesmo sinal, mas aí vamos falar algumas coisas sobre isso, porque vai ser diferente. Então, se eu tiver aqui uma carga Q1 positiva e aqui uma carga Q2 positiva também,
Como são só duas, elas vão estar sempre sobre a mesma reta, porque eu posso sempre... geometria plana, isso, né? 2 pontos dados passa somente uma reta, né? Então, quando tem só duas, é sempre um problema unidimensional se eu for calcular num ponto que é colinear elas. Então, vamos supor que aqui seja agora um eixo X, e aqui vai ser 3 metros, e aqui vai ser 2, onde eu vou calcular aqui no ponto P. E aí, como é que eu uso o princípio da superposição? Mesma coisa. A diferença agora vai ser o seguinte, né? O que nos interessa agora, mais intuitivamente falando, é o seguinte. Ó, se as duas cargas são positivas, então o campo da carga Q1 vai estar apontando para cá, e o campo da carga Q2, que também é positivo, também vai estar saindo de Q2, então ele também vai estar na mesma direção. E ficou meio confuso de desenhar, mas vai estar aqui, digamos, o E2, tá? Certo, pessoal? Então, eu já sei que o E1 e o E2 eles vão estar na mesma direção e no mesmo sentido. Então, se vocês lembrarem do exemplo que eu falei primeiro aqui, sobre cargas de sinais opostos, para falar de superposição, que foi esse exemplo aqui, ó, a gente pode lembrar que o campo elétrico E1 aqui é positivo, mas o campo elétrico E2 é negativo. Eles têm sinais opostos, e aí tem um cancelamento, e a intensidade aqui vai ser menor do que a soma das intensidades dos dois, né? Eles vão trabalhar um contra o outro aqui fora. Por outro lado, aqui, como as duas vão ter o mesmo sinal, o princípio da superposição vai dar de fato uma soma que vai fazer o resultado ser amplificado. Tá bom? Então aqui a gente pode usar o princípio da superposição. Vamos lá. O campo 1 vai ser 1 sobre 4πε0 vezes a carga Q1 vamos deixar assim, Q1 pode ser qualquer coisa, sobre a distância dela ao quadrado. Então veja que a distância dela aqui vai ser a distância, sempre assim, a distância entre a carga que está gerando o campo, que nesse caso aqui é 1, e o ponto onde eu estou calculando o campo, que é P. Essa distância vai ser 5 metros. Então aqui vai ser 5 ao quadrado. Vezes R1 chapéu. Como tudo aqui está no mesmo eixo X, então o R1 chapéu vai ser igual ao R2 chapéu, que vai ser igual a I chapéu. Então vai ser I. E o campo E2 vai ser 1 sobre 4πε0 vezes aqui a carga Q2 dividido pela distância, que agora vai ser apenas esses 2 metros aqui ao quadrado, I chapéu. Então veja que nesse caso aqui, como está tudo em uma só dimensão, fica bem mais fácil de calcular. Então fica 1 sobre 4πε0 Q1 sobre 25 mais Q2 sobre 4 I chapéu. E esse já é o resultado final. Então a diferença entre o primeiro caso, em que tinha cargas de sinais opostos, né, aqui os dois campos vão ter a mesma direção, mas não só isso, o mesmo sentido. E isso vai fazer com que esse campo seja amplificado. Então é isso. Essa é a superposição. Agora aqui, como é que fica o aspecto geral desse campo quando tem duas cargas de mesmo sinal? É o mesmo raciocínio de agora, ó. Aqui tem uma carga positiva, aqui tem outra. E aí eu quero saber o seguinte: qual vai ser o campo bem aqui, por exemplo, nesse ponto P? Então eu faço o seguinte: o campo aqui gerado por essa carga positiva vai apontar para cá,
vai ser um certo E1. O campo gerado por essa outra carga, vamos chamar essa aqui de 1 e a de baixo de 2. Então o campo gerado pela carga 2 embaixo, ele vai ser menor, porque ele vai estar mais distante, certo? E vai estar nessa direção que une a carga 2 e o ponto P. Ao passo que esse E1 vai estar na direção aqui entre a carga Q1 e o ponto P. Então assim eu posso ter uma ideia de como vai ser, mesmo sem calcular. Porque aí eu posso fazer uma superposição aqui mais intuitiva que usando um desenho. Então a soma aqui usando o paralelogramo vai dar isso. Esse vai ser mais ou menos o campo elétrico resultante aqui nesse ponto P. E aí é mais ou menos o que nós temos aqui no gráfico, né? Ó, aqui do lado, para esses pontos aqui do lado, o campo vai apontar para fora. Seria mais ou menos esse ponto bem aqui. Ó, o nosso exemplo. Deu para entender? Esse campo amarelo e amarelo aqui vai ser, no caso geral aqui fora, no caso desse desenho aqui do lado esquerdo, vai ser mais ou menos esse. Vai ser mais ou menos correspondente a esse E aqui. Certo? E assim eu posso ir fazendo. Por exemplo, poderia pegar um outro ponto bem aqui. Bem aqui, que é um pouco mais... vai ser um pouco diferente. Ó. E aí o campo gerado por essa carga 1 já vai ser mais relevante para o cálculo, porque ele está mais perto. Então esse campo vai ser grande, vai ser maior. Aí eu preciso desenhar uma seta maior aqui. Então esse aqui vai ser o campo E1. E o campo E2 vai apontar para fora dessa carga de baixo, que é a carga que eu chamei de 2. E por estar mais distante dela, o campo vai ser menor. Então ele vai apontar assim. Certo? Então aqui nessa região de cima, a carga Q2 desvia um pouco a direção só, não desvia muito. E aí no fim das contas, quando eu uso aqui a soma de vetores, ou regra do paralelogramo, que é a mesma coisa, vou obter aqui esse campo resultante, que seria mais ou menos esses valores aqui. Mais ou menos isso aqui. Certo? Mais ou menos essa situação aqui. Então é isso, pessoal. É assim que a gente entende para o caso de duas cargas de mesmo sinal. E se fossem duas cargas negativas, as linhas de campo seriam as mesmas, porém eu tenho que levar em consideração o fato de que para cargas negativas as linhas de campo entram. Então, se fossem cargas negativas aqui, o aspecto seria mais ou menos o mesmo. Essas linhas fazendo assim. Certo? Só que agora vai mudar o sentido da seta. Tá, não tá bom, né? Esse desenho, tudo bem. Só que agora vai mudar o sentido da seta. Agora as setas vão entrar em direção às cargas. Por quê? Porque elas são negativas. Mas o aspecto geral vai ser o mesmo, que vai ser a repulsão entre elas. Então veja que aqui, na situação em que tinha uma carga positiva e uma negativa, parece que existe uma espécie de fluxo natural indo do positivo para o negativo, certo? E aqui, entre duas positivas, existe uma repulsão claramente aqui
entre as duas, porque a tendência é sempre de criar uma força que vai fazer com que elas se afastem, tá? Então é mais ou menos isso. A derivada do campo elétrico depende se for uma derivada temporal ou uma derivada no espaço. Porque assim, como o campo elétrico é um campo vetorial, isso daí vai nos levar, em última análise, isso é o que vai nos levar às equações do eletromagnetismo, as equações fundamentais do eletromagnetismo. E aí nós vamos ver que existem duas derivadas do campo elétrico. Não sei se eu vou ter tempo de discutir, na verdade, isso com vocês, porque a nossa referência principal, que é o Halliday, não discute isso. Mas assim, existem duas derivadas de campos elétricos, que são o divergente, que eu escrevo assim, o divergente do campo elétrico, ou assim também, derivadas espaciais, né? E tem a outra derivada espacial, que é o rotacional, que também é escrito assim. E aí essas derivadas, elas têm um significado muito simples, que é o seguinte, ó. Então a gente vê, por exemplo, que aqui, se tiver uma carga pontual, o divergente dela tem a ver com a carga, tá? Tem a ver com essa carga, não vai ser igual, mas tem a ver. Então, uma carga faz o campo divergir, faz o campo se espalhar em todas as direções. E essa derivada aqui é o que mede isso. Já o campo magnético, por exemplo, a gente vai ver que passando um fio aqui por onde passa uma corrente I, vai ser gerado um campo magnético que rotaciona. Tem aquelas linhas que faz assim ao redor do fio. E aí o rotacional do campo magnético é o que vai dar uma medida de como acontece essa rotação, que é o que permite, por exemplo, dizer como funciona um motor, etc. Um motor elétrico, né? Devido a esse movimento. E a derivada temporal, ela tem a ver com uma outra coisa, que é a eletrodinâmica, que a gente vai ver depois. Então a gente vai ter uma derivada parcial. Vocês já estudaram cálculo 2, né? Isso é uma derivada parcial do campo elétrico e também uma derivada parcial do campo magnético. Mas isso daí é a questão da eletrodinâmica, já a segunda parte do curso. E essas equações aqui de derivadas eu não sei se nós vamos ver. Talvez eu fale como curiosidade, mas não encontrei no Halliday, pelo menos da última vez que eu estudei por ele. Não vi nenhuma discussão sobre isso. Mas a derivada dele tem interpretação, é isso que eu quero dizer. Derivada espacial, ela tem a ver com as equações de Maxwell, mais drasticamente falando. E as derivadas temporais, elas têm a ver com a eletrodinâmica, ou seja, como eles variam no tempo e os efeitos físicos que isso dá. Então é basicamente isso. Não sei se eu respondi tua pergunta. É só curiosidade, né? Tá bom. Se não tá no livro, eu não posso ir muito além do livro. Posso até perguntar uma coisa que não tem lá, se eu explicar antes, né? Mas isso daqui realmente é mais adequado para um curso de eletromagnetismo, porque aí dá para fazer muita coisa. Tá bom? Beleza, então. Bom, então já discutimos o campo elétrico de uma carga pontual, o campo elétrico gerado por duas cargas. Não fiz muitos exemplos, eu sei, vou fazer mais exemplos porque eu quero cobrar eu quero que vocês exercitem na lista de exercícios essa questão. Então eu vou
depois voltar a isso ainda em exemplos. Mas já vimos uma carga, duas cargas, e aí como foi levantado, acho que pelo Paulo, não tenho certeza, ainda agora, existe o dipolo elétrico. Então vamos falar sobre ele agora, que ele é um exemplo muito importante. Se vocês puderem esperar só um minutinho, já volto. Rapidinho. Olá pessoal, desculpa aí a saída. Então vamos lá. Bom, o dipolo elétrico é um exemplo importantíssimo de um campo elétrico gerado por duas cargas, tá? E ele tem algumas características para que a gente possa chamar uma configuração de um dipolo. Tem que ter algumas características. Não basta apenas ter duas cargas. Então, essas características vão ser as seguintes. Primeiro, tem que ser duas cargas de sinais opostos. Duas cargas opostas, tá? Depois, elas têm que ter o mesmo valor, o mesmo módulo. E esse módulo é Q. Então vai ser uma carga mais Q e uma carga menos Q. E aí tem que ter uma outra condição aqui, que é o seguinte: eu vou medir esse campo nessa linha, não necessariamente nessa linha, mas no livro que nós usamos, só nessa linha que nós vamos medir, a uma certa distância aqui, de tal maneira que essa distância é grande em comparação com a distância entre as duas cargas. Então, a distância entre as cargas, que é o valor D, é pequena. D tem um pequeno valor. A distância D é pequena.
tá? Então, são duas cargas de sinais opostos. Não só sinais opostos, elas têm o mesmo módulo de sinais opostos. Então, se uma for mais que, a outra tem que ser menos que. E 3, elas estão separadas por uma distância pequena, que esse desenho aqui não nos permite, na verdade, né, ter essa noção. Mas assim, a ideia é, tá aqui uma carga menos que, tá aqui uma carga mais que muito perto dela, e eu vou medir esse campo bem aqui num ponto Z, sendo que essa Z é a distância entre o centro aqui do dipolo e o ponto P. Eu vou medir aqui num ponto P uma distância Z. Então, bem aqui, eu vou marcar aqui no meio, e Z vai ser essa distância entre o ponto P que eu vou medir e o centro do dipolo, tá? Ou seja, D é pequeno. Como é que eu digo isso matematicamente? Eu digo que D dividido por Z é desprezível, tá? Então, vamos imaginar uma situação real na qual isso pode acontecer. Primeiro, queria deixar claro o seguinte: o dipolo, ele é um modelo, tá? Ele é um modelo físico. Então, não é que ele exista de verdade e necessariamente ele tem que ser exatamente igual ao que eu estou falando agora, tá? Vamos ver se eu consigo me expressar bem. Se vocês não entenderem, eu tento explicar de novo. O dipolo é um modelo físico, tá? Então, o dipolo é um modelo físico. O que significa isso? Significa que existem situações reais, situações físicas, de verdade, nas quais eu vou usar esse modelo como uma aproximação para representar uma coisa real. Por exemplo, uma molécula de água. Então aqui vai ter um átomo de oxigênio positivo, vai ter um átomo de oxigênio, e aqui vai ter 2 de hidrogênio ligados aqui. Então o oxigênio, ele é... Lá vamos nós para química de novo, que eu não sei. Mas se eu não me engano, o oxigênio, ele é mais eletronegativo, né? Captura mais elétrons. Então, cria aqui um polo negativo. Estou errado ou estou falando certo? Me ajudem aí. E aqui vai ser mais positivo, né? Hã? Alguém aí se arrisca? É isso mesmo, né? 6 elétrons na camada de valência. Eu voltei para 2008 agora. Bom, então é isso. Então veja que aqui é muito diferente, aparentemente, do dipolo, certo? É outra situação, porque tem 3 cargas, aqui tem um arranjo bidimensional que forma um triângulo. Esse ângulo, inclusive, as pessoas medem, dá 105 mais ou menos, 105 graus. O que tem a ver? O que tem a ver? Que o seguinte, justamente por ele ter uma grande simetria, essa molécula, eu posso aproximadamente dizer que isso é um dipolo, porque em cima vai ter uma parte positiva e embaixo vai ter uma parte negativa. Olha só que interessante. E eu vou caracterizar essa situação por um vetorzinho chamado momento de dipolo, que é esse que está escrito aqui no meio, que vai dar a carga Q, nesse nosso caso aqui vai ser mais Q do lado direito, menos Q do lado esquerdo, vezes a distância, que é D escalar aqui embaixo, vezes essa direção, poderia chamar de um D chapéu, tá? Então esse vai ser o momento de dipolo, vai ser carga vezes distância vezes a direção. Vou escrever aqui em cima então, o momento de dipolo P vai ser carga vezes distância vezes, vamos chamar de D chapéu, a direção. A direção que vai sempre... esqueci
Esse o sentido vai sempre do negativo para o positivo. Oi. Sim, deveria ser, mas o ponto é que essa direção aqui dentro é verdade, você está certo. Aqui dentro aqui dentro é assim que acontece, né? O campo é assim. Mas aqui fora não, aqui fora aponta nessa direção daqui. Então, se eu usar essa de dentro, vai dar a direção contrária do campo elétrico aqui de fora, entendeu? Vai ter uma diferença nessa direção. Eu posso explicar melhor isso fazendo um desenho maior, que esse quadro aqui já está meio confuso. Mas enfim, resumindo só o que eu ia dizer, uma molécula de água, qualquer molécula polarizada, daí vem esse nome, polarização, ela pode ser modelada, ou seja, vamos usar o modelo físico de um dipolo. E aí o que eu tenho que descobrir para modelar a água como um dipolo é qual é o momento dipolar dela, qual é o P, ou seja, qual é essa carga que está metade para cima, metade para baixo com sinais opostos, e qual é a distância entre elas. Então, no momento que eu descubro isso, eu posso modelar a molécula de água como sendo um dipolo. Vou fazer um desenho aqui que vai ficar melhor, tá? Para responder tua pergunta. Não vou ficar sem responder. Então é o seguinte, ó. Bem aqui tem a carga negativa, aqui a carga positiva. Menos Q mais Q. Estão separados aqui por uma certa distância D, que não vem ao caso agora. Que agora interessa o campo. Então o que vai acontecer? Bem aqui, do lado direito, a gente vai ter o campo gerado por uma e o campo gerado por outra. Então aqui vai ter o campo gerado pela positiva, que vai apontar assim. E pela negativa, que vai apontar assim. Não posso confundir os dois com a mesma cor. Tá estranho esse desenho. Então, bem aqui vai ter então o positivo, ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui, só para ter certeza que eu não estou falando besteira, né? Tá certo. É do menos pro mais, ó, tá aqui. Opa, ficou horrível, né? Dei zoom demais. É do menos pro mais. Então tava certo o que eu tava falando. Só queria ter certeza porque falar a verdade aqui é mais importante do que o meu ego, né? Então tudo bem, não tem problema olhar de vez em quando no livro. Ó, então aqui, ó, o campo que eu vou desenhar de roxo é o gerado pela carga negativa, que é atrativa. Então isso aqui é uma complicação, ó. Vai ter um encontro de vetores aqui, que vai ter uma hora que eu não vou mais entender o que está acontecendo. Só que bem aqui, longe, esse aqui é um ponto longe, que é o que nos interessa. O que nos interessa é um ponto longe, né? Tem que lembrar. Porque isso aqui pode ser uma molécula, isso daqui pode ser outra. Então, elas vão se chocar, vão se encontrar, vão interagir. E no fim das contas não interessa a estrutura interna, só interessa o que vai sobrar aqui, que vai ser o momento de dipolo, né? Então olha só, bem aqui nesse ponto vai ter o campo elétrico gerado pela carga positiva, certo? Então vai ter aqui o campo elétrico gerado pela carga positiva, que vai ser esse aqui. Só que a negativa, ela está mais distante, não é? A positiva está mais perto do que a negativa. Então, esse aqui vai ser o campo gerado pela carga Q+. Mais Q, melhor dizendo. E o campo gerado pela carga menos Q, que eu estou
usando aqui o roxo, vai ser menor do que esse. Vai ser bem aqui. Então, no fim das contas, para qualquer ponto que eu pegue aqui dessa linha, sempre a resultante vai apontar para a direita. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Ó, a resultante, o que vai ser? Vai ser esse tamanho aqui menos esse. Então, se eu transportar esse pedaço para cá para tirar ele, sobra isso aqui. Então, esse vai ser o campo resultante. Ó. O campo resultante vai apontar para lá. É como se fossem duas forças. Tem uma força grande puxando para a direita e uma pequena puxando para a esquerda. Quem vai vencer? A da direita. E em qualquer ponto que eu pegar aqui, vou desenhar as forças aqui em cima. Ó. A força, o campo elétrico da carga mais Q vai ser sempre maior do que o campo elétrico da carga menos Q. Porque a carga menos Q está mais distante e o campo decai com a distância. Então sempre a resultante vai dar nessa direção. Então é por isso que eu represento o momento de dipolo como sendo do sentido da carga menos Q para a carga mais Q, apesar de que aqui dentro eu sei que é o contrário, né? Por quê? Porque no dipolo é justamente uma modelagem física tal que o que me interessa não é o que está entre uma partícula e outra, mas sim aqui fora. E aqui fora é o contrário. Aqui fora o campo aponta nesse sentido. E também vai apontar lá bem longe na esquerda. Vamos imaginar agora aqui. Está aqui o menos Q mais Q. Tá dando para entender onde eu quero chegar? Agora eu estou lá do lado esquerdo, longe, bem aqui, ó, do lado esquerdo. Diga, queria falar? Pode falar. Ah, tá bom. Então, olha, aqui, veja que o campo agora gerado pela carga menos Q, ele vai apontar para a direita, porque ele aponta para dentro da carga menos Q, então ele vai estar aqui. Um campo gerado pela menos Q. Por outro lado, agora esse ponto está mais distante da carga mais Q. Então a carga mais Q agora vai ter um vetor menor. Né? Porque a carga menos Q está aqui mais perto e a mais Q está mais longe agora. Então, novamente, quem vai vencer, apesar de agora quem vai vencer é a outra força, a direção vai ser a mesma e o sentido também. Então quem vai vencer vai ser a diferença entre as duas, que vai dar isso aqui, o campo elétrico resultante. Então veja, ó, em ambos os casos, tanto a esquerda como a direita do dipolo, o campo elétrico vai apontar no sentido da carga negativa para a positiva. Por quê? Porque isso é fora do dipolo. Interessante, né? Bom, pessoal, deu para entender aí a questão do dipolo? Vocês, os outros dois aí que estão assistindo, Bruno e Paulo, querem comentar sobre isso? Não precisa, mas fiquem à vontade se quiserem, tá? Tá legal. Então, olha só, eu posso fazer a dedução depois sobre esse campo do dipolo, mas assim, como eu falei, o dipolo é uma modelagem física. Então, olha só, vai ter aqui o campo menos Q, a carga menos Q, a carga mais Q, esse vai ser o dipolo, e elas estão separadas por uma distância D. Em livro de eletromagnetismo, a gente estuda como calcular, por exemplo, o campo gerado pelo dipolo bem aqui. Nesse ponto distante, eu vou chamar de P2 aqui. Certo? Porque aí entram outros termos e tal. Mas aqui, sobre a linha que une as duas cargas, é mais fácil de calcular. O campo elétrico aqui nesse ponto P, vai ter um campo elétrico do dipolo. É mais fácil de calcular esse campo. E ele tem uma expressão aproximada, que para nós vamos tomar como sendo exata, tá? Isso daqui é uma aproximação, tem a dedução no livro. Eu posso explicar ela na próxima aula, porque eu tenho que rever que lá tem uma
aproximação, uma expansão de um quociente, etc. E aí, como eu não refiz agora, eu não vou atrasar vocês fazendo isso agora, que eu posso errar. Mas enfim, fazendo essa aproximação, fica assim: 1 sobre 2πε0 vezes Q vezes D sobre Z ao quadrado, onde vou repetir, tá? Esse Z, ele é a distância entre o centro do dipolo bem aqui e o ponto P, onde eu vou calcular o campo. Então essa aqui é a distância Z. Essa distância Z aqui não é ao quadrado, tá? Perdão. Aqui é ao cubo. Z ao cubo. Por que que isso é um Z ao cubo? Porque isso daqui é um campo diferencial, ou seja, é um campo que é uma diferença entre dois campos próximos. Não sei se vocês tiveram a chance de estudar isso no ensino médio ou em Física 2, mas a força de maré, por exemplo, ela também varia com o cubo da distância, inverso do cubo da distância. Justamente porque a maré de um planeta, vamos imaginar aqui a Terra e aqui está a Lua. Então a Lua ela vai puxar esse lado da Terra com uma força maior do que ela vai puxar esse lado aqui da esquerda. Isso vai gerar o que nós chamamos de força diferencial, ou seja, uma força que é uma diferença. Então, ó, bem aqui a força vai ser menor do que a força aqui desse lado. E isso faz com que a Terra se achate. Só que como a parte sólida da Terra não vai sofrer isso, ou vocês aí da geologia me corrijam, que eu quero aprender também, quem faz isso são os oceanos. Então os oceanos eles tomam uma forma aqui achatada e isso produz as marés, né? E o centro disso é que essa é uma força que varia com o cubo da distância. Então a ideia do dipolo é parecida, ela é uma diferença, uma força que dá uma diferença de forças. Ela é uma diferença entre duas forças aqui próximas. Nesse caso, da maré é uma força gravitacional, aqui é uma força eletrostática. Por isso que aparece esse cubo. Fisicamente é por isso. Matematicamente é por causa de uma expansão, onde se cancelam termos lá e sobra isso daqui. O cubo ele decai mais rapidamente do que o quadrado, tá? É importante ter essa noção na cabeça. Então essa força o campo elétrico do dipolo que ele é E do dipolo 1 sobre 2πε0 QD sobre Z ao cubo Z chapéu. Faltou isso aqui no slide anterior, porque eu não posso igualar um vetor com escalar, senão eu vou estar cometendo um erro. No caso de Z chapéu é essa direção aqui. Essa direção. Perfeito. Esse aqui vai ser o campo. E eu esqueci totalmente o que eu ia falar. Bom, mas então vamos aproveitar para dizer o seguinte. Vejam aqui que o campo elétrico do dipolo ele depende desse produto Q vezes D. Então o que acontece? Significa que fisicamente o que interessa é isso aqui. Isso é o que eu posso sentir fisicamente. Então bem aqui, se eu tiver aqui, ó, uma carga menos 1 coulomb, aqui mais 1 coulomb, e elas estiverem separadas por uma distância de 1 metro, isso vai gerar um certo campo elétrico do dipolo aqui, né? Que vai ser dado por essa expressão. Agora imaginem que bem aqui é meio coulomb
menos meio Coulomb, mais meio Coulomb. Só que agora elas estão separadas por uma distância de 2 metros. Então nesse caso aqui, quanto é que dá o produto QD no primeiro caso? Vai dar 1 Coulomb vezes 1 metro. Vai dar uma unidade de dipolo. Não sei qual é, unidade de momento de dipolo. Carga vezes distância. Então é 1 Coulomb metro. Bem aqui nesse, vai ser a carga vezes distância. A carga é meio. A distância é 2. 2 vezes meio dá 1. 1 Coulomb metro. Então vejam que nas duas, qual vai ser o campo agora? Se o produto Q vezes D deu 1, vai ser exatamente igual a esse aqui. Esse vai ser 1 sobre 2 πε0 Z chapéu sobre R2, sobre Z ao cubo, melhor dizendo. E esse aqui vai ser o mesmo. Vai ser exatamente o mesmo. Então o que eu quero dizer com isso é que é impossível distinguir fisicamente essa situação da situação de baixo. Porque o que caracteriza o dipolo é o seu momento de dipolo, esse aqui. P igual a Q vezes D, chamado momento de dipolo. Então é por isso que essa grandeza tem um nome especial. Porque quem dá a física não é a carga sozinha, nem a distância sozinha, mas o produto delas. Por quê? Por causa da fórmula. Não é porque eu quero, é por causa da fórmula onde elas aparecem num produto. Deu para entender, pessoal? Então, esses dois dipolos aqui, o de cima e o de baixo, eles são fisicamente equivalentes a uma certa distância Z. Eu não posso fazer uma experiência eletrostática onde eu vou medir o campo elétrico e saber se eu estou na primeira situação ou na segunda. É claro que se elas estivessem separadas mesmo por 1 metro, né, seria macroscopicamente perceptível. Mas agora imagina que fosse agora 1 microcoulomb de cada lado e sei lá, 1 nanômetro. Aí não tem como, né? Não tem como eu distinguir se ela está a 1 nanômetro e 1 micrômetro, 1 microcoulomb, ou se ela está a 0,5 microcoulomb separados por 2 nanômetros. Muito difícil distinguir isso, né? Porque aí já entra num domínio difícil. E nos dois casos o campo elétrico do dipolo gerado seria o mesmo. Deu para entender, pessoal, essa ambiguidade? É isso, só queria chamar a atenção para essa ambiguidade. Bom, então, resumindo, hoje nós falamos sobre a noção de campo elétrico, revisitamos ela, vimos aqui a expressão do campo elétrico geral, que é carga teste sobre força sobre carga teste. Depois vimos aqui o campo elétrico da carga pontual. Vimos que a carga positiva, o campo elétrico aponta para fora da carga e ele decai com a distância, então as setinhas que representam o campo vão ficando menores. Acontece o contrário se a carga for negativa, mas o tamanho das setas continuam decaindo do mesmo jeito. Vimos o princípio da superposição, que diz que o campo elétrico se soma como sendo vetores. Então eu não posso somar, se eles tiverem direções diferentes, eu não posso somar só a intensidade, só o módulo, tem que somar os vetores. Vimos aqui um exemplo, vamos ver mais exemplos disso aqui, tá? Não se preocupem. Aqui, quando duas cargas de sinais opostos, vimos que tem essa dinâmica aqui de linhas de campo, que uma vai em direção à outra. Fizemos uns exemplos aqui, se as cargas tiverem o mesmo sinal, essas linhas de campo têm uma espécie de repulsão entre si, resumindo tudo. E finalmente o dipolo elétrico, que é uma modelagem de situações em que existe
objetos pequenos em que um lado é carregado mais negativamente e o outro mais positivamente, tá? O campo elétrico dessa configuração do dipolo tem essa fórmula, que lembra muito a fórmula da lei de Coulomb, mas aqui é 1 sobre 2π, ε0. E nessa expressão aparece esse produto Q vezes D, que é o produto que dá a dinâmica desse dipolo, que é chamado momento de dipolo, justamente por isso. Onde é indistinguível o efeito de Q ou de D. Se eles se compensarem, eu não posso distinguir um do outro. Então é isso, pessoal. Se não tiverem mais perguntas, alguma questão? Não? Então, muito obrigado por terem participado. Vou encerrar aqui. E eu estou à disposição no WhatsApp aí, do nosso grupo da turma, para tirar qualquer dúvida.